Polémica em torno do relatório inicial sobre o novo aeroporto e o lançamento do livro Turismo em 50 anos de democracia são os temas em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. O relatório inicial sobre o aeroporto Luís de Camões e o lançamento do livro Turismo em 50 anos de democracia foram os temas que tomaram conta da agenda turística da passada semana. Não é por isso de estranhar que me tenham chegado mensagens e perguntas acerca dos mesmos, todas elas dirigidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, as quais, como sempre faço, agradeço. Aliás, aproveito também, como é habitual, para sublinhar que foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver tratados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação, como sempre, é extremamente bem-vinda. Embora, como costuma dizer-se, a procissão ainda nem sequer tenha saído para o adro, o facto é que, para já, os prazos no que respeita a todas as diligências que têm que ser efetuadas para a construção do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete estão a ser cumpridos. E, nesse sentido, na semana passada, deu-se mais um desses passos com a entrega ao Governo do relatório inicial por parte da concessionária. Este documento, vale a pena sublinhá-lo, é particularmente importante, pois representa, por assim dizer, o início formal das negociações entre a ANA Vinci e o Estado português, já que versa sobre o desenvolvimento da capacidade aeroportuária de Lisboa, ou seja, traduz os fundamentos essenciais do projeto do aeroporto Luís de Camões, nomeadamente os seus custos, prazos de execução, características operacionais e também modelo de financiamento. Naturalmente que a entrega deste documento, que pelo menos até ao momento desta gravação ainda está no segredo dos deuses, uma vez que não foi dado conhecimento público do mesmo, isto é, apenas ele é do conhecimento da concessionária que o elaborou e do governo que o recebeu, de imediato levantou dúvidas e até alguma polémica, ou não fosse a temática do novo aeroporto, uma das mais apetecidas pela sociedade portuguesa, maiormente pelos partidos políticos, pelo menos nestes últimos 60 anos. Dúvidas e polémicas essas, sobretudo, em torno de uma grande questão. Vai ou não o novo aeroporto custar dinheiro ao país, ou se quisermos, ao orçamento de Estado, ou numa frase, ao bolso dos portugueses, isto é, dos contribuintes? E, acessoriamente, também se tem falado no custo global da infraestrutura propriamente dita. Ora, sobre isto, no fundo, se há ou não razões que justificam a polémica, vale a pena, quanto a mim, referirem-se 5 pontos. O primeiro deles, para recordar o que aqui sempre tenho dito acerca deste assunto, que agora era mais do que óbvio, este relatório inicial vem, aparentemente, e eu digo que aparentemente porque não temos conhecimento do seu conteúdo, vem confirmar. É que a construção, ou se quisermos, o investimento que a ANA se propõe fazer, será financiado por taxas aeroportuárias e também pela extensão, prorrogação ou, se quisermos, renegociação do contrato de concessão para além de 2062, que, como se sabe, é a altura em que ele tem o seu término previsto. O segundo ponto, para constatar a ignorância que a maior parte dos intervenientes, principalmente do lado da política, do governo e dos partidos, têm em revelar sempre e quando falam do assunto. É que os poucos conhecimentos que têm sobre o mesmo a que levam a que eles se expliquem mal, a que se baralhem e, escusado é dizer, que criem normalmente confusão. O terceiro ponto, também para reforçar algo que sempre disse. Uma coisa é o aeroporto e outra são as acessibilidades do mesmo. Dado que compete à concessionária, se totalmente ou não é discutível, mas foi um assunto que acabou por ficar ultrapassado em maio passado, a quando da decisão de localização do novo aeroporto por parte do Governo, que aliás foi aceito por todas as partes e que já vinha na esteira do relatório da Comissão Técnica Independente que foi dado conhecimento público há cerca de um ano, e as outras, isto é, as acessibilidades, competem ao Estado ou a quem ele venha, eventualmente, a concessionar a exploração em troco do investimento a realizar.
O quarto ponto, para mencionar que o custo que agora se fala, de 8 a 10 mil milhões de euros, é superior ao projetado pela Comissão Técnica Independente, que, como se sabe, era de pouco mais de 6 mil milhões de euros. Sobre isto, é bom dizer-se que aquela comissão apenas fez uma estimativa que, naturalmente, com o tempo tinha que evoluir e também, para além disso, porventura não contemplava certamente alguns aspectos, particularmente no que respeita à exploração comercial do equipamento, que a ANA pretenderá incluir por entender que ajudarão a viabilizar melhor o investimento. A isto acresce também o facto, e a fazer fé nas notícias que foram dadas de conhecimento público, que o valor total que se estima contempla a construção de 4 pistas, facto que, sinceramente, acredito que dificilmente será necessário, pelo menos nos primeiros 50 anos de vida do novo aeroporto, ou seja, até meados ou até finais da década de 80 deste século. E, finalmente, o quinto e último ponto para dizer o que falta. Ou seja, direta ou indiretamente, nunca haverá, naquilo que diz respeito ao aeroporto propriamente dito, lugar a qualquer dinheiro ou a qualquer pagamento por parte dos contribuintes. E também vale a pena sublinhar que, também direta ou indiretamente, haverá sempre dinheiro de todos nós envolvido. Depende da questão ou da forma como a mesma for apresentada. Confuso? Eu explico. O valor das taxas aeroportuárias que a ANA vier a arrecadar é preciso tê-lo muito em conta e em muita atenção, pois, se mal negociado, poderá deixar-nos numa posição menos competitiva, atrasando e atraindo pelo menos operadores aéreos, logo prejudicando o turismo, que levará a mais aumentos das taxas para fazer a compensação, entrando-se assim numa espécie de espiral negativa. Isto não é assunto de sumenos, pois ele pode custar muito ao bolso dos portugueses, caso tenhamos menos turistas. Quanto à extensão da concessão, tal vai sempre implicar que, para amortizar o investimento, o Estado português, o país, isto é, todos nós, tenhamos ou aceitemos abdicar de receitas futuras em favor da concessionária. Ora, deixar de receber é o mesmo que não ganhar. Portanto, mesmo tratando-se de receitas que não estão previstas, se fossem recebidas, poderiam ser aplicadas noutras áreas em benefício comum, isto é, de todos nós. Não o sendo, ou virão do Orçamento de Estado, leia-se mais uma vez de todos nós, ou esses benefícios ou melhorias, pura e simplesmente, não serão executados. Portanto, e em conclusão, como creio que resulta claro, não há razão, aliás, nunca houve para qualquer polémica. Tudo sempre esteve muito claro. Complicar o que é simples ou andar enredado em jogos de pura semântica é entrar em ilusões de Natal. Esta é uma das raras vezes em que decidi utilizar um pouco de tempo, seu e também deste episódio do Turismo em Destaque, para dar corpo e substância ao dito "não há regra sem exceção". E porquê? Porque na semana passada foi lançado o livro Turismo em 50 anos de democracia, que aliás aqui tenho e que sinceramente recomendo vivamente a sua leitura. Mas já lá vou falar propriamente das razões para esta recomendação e também que no fundo justificam esta exceção. Mas antes, quero aqui fazer uma declaração de interesses, pois fui um dos privilegiados para integrar o lote dos autores que foram convidados a dar o seu contributo para que fosse possível levar esta ideia única ao prelo. Estar entre tantas personalidades de reconhecido mérito e que tanto têm feito pelo turismo nacional é algo que muito me honra e também responsabiliza. No entanto, peço que entendam as palavras que se seguem, não pela minha qualidade de coautor, mas com a isenção de comentador e analista que episódio atrás de episódio estão habituados a ver e a ouvir. Dito isto, falemos então do livro. E sobre ele, eu devo começar por dar uma palavra acerca do pai-ideia, no fundo da força motriz que esteve por trás desta iniciativa, que contou com o apadrinhamento da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. E porquê? Porque foi justamente pelo facto deste ano se comemorar esta efeméride que levou António Abrantes, figura ilustre do turismo nacional,
professor universitário, autor e profissional com provas dadas na atividade, tanto na área pública como no setor privado, como no movimento associativo, de quem, aliás, sou amigo há longos anos e com quem tive o prazer de trabalhar quase uma década, tivesse idealizado uma obra que celebrasse o turismo português nos 50 anos da Revolução dos Cravos e que registasse não apenas a evolução da constelação turística neste meio século, mas igualmente o contributo que o turismo deu, no seu todo, para o desenvolvimento e para o progresso de Portugal. Postas mãos à obras e recolhido que foi o entusiasmo por parte da editora Pactor do grupo Lidl, o coordenador e organizador de imediato dirigiu aos coautores que selecionou o convite e que com ele prefizeram o bonito número de 52 que deram o seu testemunho em temas criteriosamente escolhidos de acordo com a vivência, com a experiência profissional e também com as funções desempenhadas por cada um. Obtiveram-se, deste modo, mais de meia centena de contributos, de testemunhos na primeira pessoa sobre momentos e aspectos marcantes, tanto do turismo como dos setores que o integram, obtendo-se como resultado uma imagem do país que, embora bafejado por recursos naturais e histórico-culturais únicos, soube, ao longo do tempo e, sobretudo, ao longo destes 50 anos, valorizá-los e explorá-los, seja através da ação do setor público e das políticas públicas, tanto a nível central como regional, como local, seja também, muito principalmente, através da grande força motriz da atividade, as empresas, ou se quiser, os empresários e os trabalhadores que lhe dão corpo e também alma, ou não estivéssemos nós a falar de uma área da economia feita por pessoas para pessoas. Com prefácio de António Barreto, reputadíssimo sociólogo e, aliás, com uma curiosidade que se calhar nem todos sabem. Ele foi o primeiro-ministro do Comércio e Turismo do primeiro governo constitucional que tomou posse a 23 de julho de 1976 e também apresentado na magnífica Sala Portugal da Sociedade de Geografia de Lisboa pelo renomado jurista José Miguel Júdice no passado dia 16 de dezembro, com os direitos de todos os autores generosamente cedidos à APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Esta obra de conteúdo tão impressivo ficou desde então à disposição de todos quantos se interessam pelo fenómeno turístico e também que gostam de perceber e compreender a evolução do nosso país. Naturalmente, por esta e por muitas outras razões, não vou aqui deslindar as histórias da história do livro e que ele encerra, aliás, até porque seria impossível selecionar alguma, pois todas têm um enorme interesse, mesmo sendo contadas ao estilo próprio de cada autor. Mas esse é mais um dos fatores que só valoriza o próprio livro. Para além dele, há, contudo, aspectos que, na minha modesta opinião, devem ser destacados. E o primeiro deles, é que este é mais um atributo inédito desta obra, é que ela é, pelo menos que eu conheça, a única manifestação gerada, concebida e executada exclusivamente por parte da sociedade civil, sem intervenção de qualquer entidade pública, privada, estatal ou mesmo política, feita a pensar ou tendo como pano de fundo o 25 de Abril, as comemorações dos 50 anos da Revolução e o que de desenvolvimento para o país dela resultou. Isto significa que o turismo mais uma vez deu e dá prova da sua maturidade, das suas capacidades e da sua força criadora, provando igualmente neste plano que também, por aqui, é capaz de enriquecer o país. E o segundo prende-se com o facto de, neste momento, o turismo nacional e tudo o que de muito e bom ele tem feito e dado a Portugal ao longo dos anos, estar a ser posto em causa, ou pelo menos a tentar-se criar a dúvida sobre esses benefícios que ele nos traz. Bem sei que estamos a falar de uma pequena minoria de pessoas, as quais falam quase sempre com ignorância, justamente por falta de conhecimento. Acontece que, doravante, se lerem este livro, perceberão e aprenderão que, afinal, o turismo, os turistas, as atividades turísticas não são um malefício, mas antes uma fonte de progresso, de riqueza, de desenvolvimento e, acreditem também, de sustentabilidade a todos os níveis e nas suas múltiplas dimensões. Ninguém, eu repito, ninguém deve falar do presente e muito menos perspectivar o futuro sem conhecer o passado. Com este livro e com o seu conteúdo, esse argumentário cai por terra. Mas mais, nele e dele até resultam muitas preocupações futuras,
sem que para isso seja necessário retirar o mérito, ser contra ou maldicente de nada nem de ninguém, afirmando e contando a história de uma atividade pela positiva, pelos seus sucessos, por tudo o que de bom ela representa. Espero, pois, ter-lhe aberto o apetite e a curiosidade por este livro. Ainda vai a tempo de o comprar como prenda de Natal para si ou para oferecer. E também, se não o fizer, descanse. Passe um destes dias por uma livraria e adquira-o, pois todos os dias são bons para se ter ou dar uma prenda. Garanto-lhe que não se vai arrepender. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira. Até lá, um Feliz Natal, com muita saúde e muita paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.